You don't have to act like the world. You don't have to go all bound down. You're rich. Where do you find it at in the Bible? You just looked it over and thought it was just a picture book or some other true story. But it isn't. It's God's Word. You are rich. I'm the child of a king. I'm the child of the king. With Jesus my Savior, I'm the child of the king. My Father is rich with houses and land. He holdeth the wealth of the world in His hand, of ruby and diamond, of silver and gold. His coffers are full. He has riches untold. Sing it. I'm a child of the King, a child of the King, with Jesus my Savior. I'm a child of the King. Let's bow our heads. Oh, I love that man from Galilee, for he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within. Oh, I love that man of Galilee. The publican went to pray in the temple there one day. He cried, "Oh Lord, be merciful to me." He was forgiven of every sin and a deep place within. He said, "Come see this man from Galilee." Oh, I love that man from Galilee, for he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within. Oh, I love that man of Galilee. The lame was made to walk, the dumb was made to talk. That power was spoken with love upon the sea. The blind was made to see. I know it could only be the power of that man from Galilee. Hallelujah. Oh, I love that man from Galilee, for he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed that Holy Ghost within. Oh, I love that man from Galilee. Listen. The woman at the well, he all her sins did tell. How 5 husbands she had at that time. That was him. She was forgiven of every sin, and the deep peace came within. Then she cried, "Come see that man from Galilee." Oh, I love that man from Galilee, for he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within. Oh, I love that man from Galilee.
I'm taking so much of your time. Let's try it. Give us a chord, oh hallelujah. How many know it? Oh, how I love Him. How I adore Him. My sunshine, my all in all, the great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth. How I love my breath, my sunshine, my all in all, the great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Hallelujah. It is done. Hallelujah. my sunshine, my all in all, the great Creator became my Savior, and all God's fullness dwells in Him. How I love Him. Hallelujah. I just can't let it go. I want it like Jacob. Hold on to it. Adore Him. My breath, my sunshine, my all in all. This shall be a sign. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Praise the Lord. Isn't He wonderful? Don't you just feel like worshiping Him? Oh, Just in the hallelujah. Spirit, just worship Him. Just forget yourself now. Don't be. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer.
And God taking His church who empties themselves out. And is nothing but pliable in the hands of God. E Deus toma a sua igreja, a qual se esvazia e se torna algo maleável nas mãos de Deus. God cut His own Son down and took the life from His Son by beatings and bruises and poured it into the believer, and he becomes chastened, ready for the judgments. Deus cortou seu próprio filho e tirou a vida do seu filho, golpeando e ferindo, e a derramou no crente, e ele se torna purificado e pronto para o julgamento. That's the only thing that'll take the judgment. Esta é a única coisa que suportará o julgamento. It passed right over the judgments. Of course, she went right through the... Ela passou pelo julgamento porque ela seguiu em frente. The water was the judgment. And it passed through the judgment. A água era o julgamento e ela passou pelo julgamento. It was a witness that God knew what He was doing. Era o testemunho de que Deus sabia o que ele estava fazendo. Noah followed the word of God. Noé seguiu a palavra de Deus. Many things could be said. Muitas coisas poderiam ser ditas. Daniel was a witness that there was an angel in heaven, or God in heaven, that knew the secrets of the heart. Agora, Daniel era uma testemunha de que ali havia um anjo no céu, ou um Deus no céu, que conhecia os segredos dos corações. For He sent His angel and delivered Daniel. Pois ele enviou o seu anjo e libertou Daniel. Many others was witnesses. Muitos outros foram testemunhas. When Jesus died on the cross, the heavens give witness. Quando Jesus morreu na cruz, os céus testemunharam. Amen. There is the material. That is the thing. Aí está o material, essa é a coisa. If you notice, all creation give witness to it. Se você observar, toda a criação testemunha isso. Right in the middle of the day, when God had prophesied before when the Sabbath would cease. Said there'll be a time when the sun goes down in the middle of the day. Bem ao meio-dia, quando Deus havia antes profetizado, quando o sábado cessasse, chegaria um tempo quando o sol se poria ao meio-dia. And from the sixth until the ninth hour, it was darkness. E da sexta até a nona hora, houve trevas. Amen. What was it? O que foi isso? The sun. Now, darkness doesn't mean it's got a little light in it. O sol, como a escuridão, não significa que haja um pouco de luz. Darkness is absolutely total darkness. So dark like it was in Egypt till it can be felt. Not a ray of light. Escuridão é absolutamente escuridão total. Tão escuro como estava no Egito, até o ponto de poder ser sentida nenhum raio de luz. And the sun gave witness. E o sol testemunhou. Amen. There's the one. That's the material that God's going to build a church out of. Aí está o único. Esse é o material com o qual Deus vai construir uma igreja ali fora. The moon and stars gave witness. A lua, as estrelas testemunharam. When He died, the heavens gave witness. The earth belched up. The rocks ran out. The earth gave witness. Quando ele morreu, os céus testemunharam. A terra vomitou. As rochas saíram. A terra testemunhou. And the saints that slept in the dust of the earth rose, gave witness. E os santos que dormiam na terra, no pó da terra, ressuscitaram, testemunharam. The people at Pentecost, when they were making fun, Peter stood up and gave witness. O povo do Pentecostes, quando eles estavam criticando, Pedro levantou e testemunhou. But some of that same
beat out of him at Calvary was poured into Peter in the form of the Holy Ghost. Através daquela mesma luz que havia conseguido no Calvário, a qual foi derramada em Pedro na forma do Espírito Santo. And he stood there as a witness. God's word, and he E ele se colocou ali como testemunha a palavra de Deus. And he gave witness with the text out of the Scripture that said, "You men of Judea, and you dwell in Jerusalem, let this be known unto you, and hearken to my words." E ele testemunhou com um texto da Escritura que dizia: Vós, homens da Judeia, e vós que habitais em Jerusalém, que isto vos seja notório, e escutai as minhas palavras. For these are not drunk as you suppose, but this is that. That was spoke of by the prophet Joel. Pois estes não estão embriagados como vós pensais, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. It'll come to pass in the last days, I'll pour out of my spirit upon all flesh. Acontecerá nos últimos dias que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. He was a witness. Ele era uma testemunha. Now we're coming into these last and evil days, when he's going to have witnesses. Agora estamos chegando nestes últimos dias pecaminosos, quando ele terá que testemunhar. He's got to have witnesses. Ele tem que ter testemunhas. God lives. Deus vive. God's word's eternal. A palavra de Deus é eterna. Now let's take back to our scripture reading. Agora vamos voltar à nossa leitura escriturística. Jesus coming off the mount, he was hungry. And he looked at a tree. And there was no fruit on it. Jesus, descendo do monte, ele teve fome e olhou para uma árvore e não havia nenhum fruto nela. He perhaps never raised his voice. Ele talvez nunca levantou sua voz. He ever stood out and said, "Now, gentlemen, stand on one side, I want to show you my power." Ele nunca levantou e disse: Agora, cavalheiros, fiquem deste lado. Quero lhes mostrar o meu poder. He said, "Now, I have power to make that tree do such and such." E disse: Eu tenho poder para fazer isto e aquilo com aquela árvore. He never said that. Ele nunca disse isso. He just walked up to it and he didn't find nothing on it. Ele apenas caminhou até ali e ele não encontrou nenhum. So he said, "No man eateth from thee." Walked away. Então ele disse: Nenhum homem comerá dessa árvore, e foi embora. Peter heard it. Pedro ouviu aquilo. And the next day when he came by, the tree was still there, but it was dead. E no dia seguinte, quando ele passou, a árvore ainda estava ali, mas estava morta. And he remarked about it, how quick that tree had dried up from its roots. E ele fez citação acerca dela, quão rápido aquela árvore havia secado desde as raízes. Jesus said, "No, and look, it wasn't the tree's fault." Jesus disse: Não. E veja, não foi culpa da árvore. It was not time for figs yet. Ainda não era tempo de figos. But he did it to magnify himself, to prove himself, Mas ele fez aquilo para se magnificar, para provar a si mesmo, para... He was the Messiah, and that was one of the testimonies that he was the Messiah. That was a seal of his messiahship. Ele era o Messias, e aquele foi um dos testemunhos de que ele era o Messias. Aquele era o selo da sua condição de Messias. The last seal was his resurrection and his ascension. That was the last seal of his messiahship. O último selo foi a sua ressurreição e sua ascensão. Aquele foi o último selo da sua condição de Messias. What he done was a proof that he was. O que ele fez foi uma prova do que ele era. Now here went around and said, "All you trees die." Agora, ele nunca saiu por aí dizendo: todas as árvores morrerão. He just did it there so that the disciples that was going to write this scripture later would know that he was Messiah. See?
Ele apenas fez isto ali para que os discípulos que iam escrever essa escritura mais tarde soubessem que ele era o Messias. Vem. Now, then when Peter asked this question, behold how quick the tree withereth. Agora então, quando Pedro fez essa pergunta, vem quão rápido a árvore murchou? Then he said to them, if thou shouldst say to this mountain, be moved and cast into the sea, and don't doubt, but believe. Vamos cantar, irmãos. 119. Estou marchando sempre, sempre para a glória. Estou marchando sempre, sempre para a glória. Aleluia. Aleluia, com Jesus eu quero estar muito brevemente. Aleluia, 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 cantarei na linda terra, com Jesus, o grande Salvador. Estarei sempre livre deste mundo, na presença do meu querido Senhor. Quando Cristo e seus anjos vier na glória, aleluia, aleluia. Louvo a Deus a este mundo e vou-me embora, aleluia. Aleluia, aleluia, cantarei na linda terra, com Jesus, o grande Salvador. Estarei sempre livre deste mundo, na presença do meu querido Senhor. O ditoso dia está quase chegando. Aleluia, aleluia, quando todos redimidos subiremos. Aleluia, 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 cantarei na linda terra, com Jesus, o grande Salvador. Estarei sempre livre deste mundo, na presença do meu querido Senhor. O milênio passará num só momento. Aleluia, aleluia. Este mundo vai ficar em sofrimento. Aleluia, 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 cantarei na linda terra, com Jesus, o grande Salvador. Estarei sempre livre deste mundo, na presença do meu querido Senhor. 117, irmãos, 2 números atrás. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus. Vamos cantar mais um hino. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. O Senhor só
me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu pastor e meu Senhor. Os anjos que o louvam, também o louvarei, entoando aleluias ao Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Amém. Vamos para a palavra agora com o pastor José Ralph. Nosso boa noite a todos aqui presentes, aos que estão através da internet. Nosso abraço a vocês. Deus abençoe vocês por todo este país, até fora do Brasil, que tem nos acompanhado aqui nos cultos desta igreja. Alguém nos criticando diz assim: uma cidade pequenininha de um pastorzinho simples. Esse é um colega, hein?
Se não fosse um colega, o que ele nos faria? Mas é assim mesmo, né? A gente tem que aceitar, tem que concordar, porque é a verdade, né? Nossa cidadezinha aqui, ela é bem restrita, não é? Bem restrita por causa da má administração, que já vem alastrando aí por anos e anos. Mas nós aqui somos felizes. Todo este povo que está aqui conosco, nossos irmãos, amam esta cidadezinha, ama esta igreja e ama todas as suas famílias, né, aqui presente na cidade, né, que às vezes nem está aqui, mas está em casa e logo mais tarde estão juntos, né? E existe aquele amor, aquela consideração, aquele desejo de viver, de servir a Deus e ser o que somos, né? Porque o importante é ser o que somos. Às vezes há muita fantasia nas cabeças e até mesmo nas apresentações, mas é bom ser o que somos. Nós vamos ler a palavra que está no livro de Samuel, no primeiro livro, capítulo 2, verso 8. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes. Olha aí, que coisa, promessa maravilhosa, né? Para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Senhor, nós reconhecemos esse cântico de Ana como sendo uma expressão de gratidão, uma expressão porque o Senhor tem nos dado aquilo que nós não merecemos. O Senhor nos tomou lá do lixo, lá do pecado, por melhor que fosse a nossa sociedade, nós estávamos no lixo. E o Senhor nos trouxe para sentarmos aqui entre os príncipes, entre os filhos de Deus, os eleitos da noiva, aqui desta cidade, para estarmos juntos ao Pai, cultuando ao Senhor. Oh, como nós somos agradecidos pela saúde que temos, pela fé que nós carregamos. Deus, obrigado por isto. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado Jesus. Amém. Sentar-nos. A mensagem no sétimo selo, eu quero tirar aqui uma expressão do profeta que ele cita no parágrafo 200. Porque eles, o Deus que sempre lembra, o Deus que sempre lembra, se recorda de cada promessa da sua palavra. Parece uma contradição, né? Porque nós pregamos esta semana que Deus tem a capacidade que o ser humano não tem, de esquecer. Ele esquece nossos pecados. Ele não lembra. Deus não lembra se você pecou um dia, se você esteve fora dele, fez coisas erradas. Deus não lembra disso. Mas ele não esquece, no bom sentido. Ele não esquece da sua palavra, como diz aqui o irmão Brana. Ele não esquece de suas promessas.
Ele não esquece daquilo que Ele fará conosco e também por nós. Aí o irmão Branham diz: eu gostaria de pregar sobre isto. Deus não se esquece de nada, embora pareça. Por que embora pareça? Porque Ele deixa passar tempo. Deus não tem pressa. Ele não é um ser humano intrigado, né, com as pessoas para ficar assim, como eles usam dizer, em cima, pinicando, né, cobrando, falando. Não, Deus, na sua grande maneira de ter a paciência conosco, às vezes Ele está sendo desmerecido, criticado, zombado, porque se tem coisas que você não gosta, você sente mal com aquilo, Deus também tem coisas que Ele não gosta, Ele sente mal. Uma das coisas que Deus não gosta é da idolatria. O que é idolatria? É idolatrar um ídolo. Porque Deus não aceita que a sua igreja, que seus filhos, coloquem nada entre nós, entre a igreja e Deus. É como se você fosse um homem casado que amasse muito a sua esposa e algum homem quisesse entrar entre você e ela. Talvez nem você sabe, nem eu sei da sua reação. Porque você não aceita que, como eu disse de manhã, por mais idosa que ela seja, que alguém queira estar entre você e ela, porque ela é sua esposa amada. E a mesma coisa é Deus. Deus tem a sua igreja como sendo sua noiva, sua esposa, e Ele não quer nada entre a igreja e Ele. E a idolatria é exatamente colocar um Deus entre você e Deus. Como Ele disse a Moisés, Israel esteve ali embaixo por 400 anos, eles tinham que subir naquele tempo. Ele disse a Abraão: a sua semente estará ou estaria peregrinando em uma terra estranha por 400 anos. Então ele os teria ou os tiraria para fora com uma mão poderosa. Mas então ele disse a Moisés: tenho lembrado de minha promessa. Foi lá no Monte Horebe, quando aquela sarça ardente queimava ali ao lado de Moisés. O profeta nos faz aquele quadro, né, de um homem cansado, assentado ali naquele monte, olhando as suas ovelhas que estavam pastando lá embaixo. E ele estava ali, esperando o dia passar, as ovelhas pastarem, para eles retornarem para casa. Mas, eu não sei por quanto tempo, mas aquilo ali durou, quem sabe, horas. Aquele fogo queimando ali num pavio. Aí Deus falou com Moisés daquele fogo. Ele disse: tenho lembrado da minha promessa. Deus não havia esquecido o que Ele falou a Abraão há 400 anos atrás.
que a sua semente peregrinaria por terras estranhas, mas que eles voltariam para ocupar aquela terra que Deus mostrava ali para Abraão. Deus não esqueceu disto. A mensagem, o que é necessário para vencer toda a incredulidade, a nossa fé. Mombrana repete aqui o assunto. Como Israel peregrinou no Egito até a terra prometida, quando estava em sua jornada. E pouco sabia Balaão que havia uma voz do rei no arraial. Porque Balaão, ele entrou ali para estorvar. Vocês conhecem bem a história, que ele foi o profeta, embora ele tinha a palavra, embora ele orava e Deus falava através dele. Sendo ele um profeta de Balaque, ele esqueceu, porque aquela nação, os moabitas, eram parentes, filhos das filhas de Ló. Eles conheciam perfeitamente como servir a Deus. Mombrana diz que Balaão pegou um altar e fez tudo conforme Israel fazia. 7 altares, os animais, os bois, os carneiros. Mas ele esqueceu que havia uma voz do rei no arraial. Quem era o arraial? Era Israel. E lá dentro tinha uma voz do rei. Ele se esqueceu de ver naquela serpente de bronze a rocha ferida. Essa serpente de bronze se tornou até um ídolo. E Deus teve que destruí-la. Mas ali, enquanto Israel estava usando ela de uma forma real, ela representava o Calvário. Ela representava Jesus no Calvário. Porque Jesus no Calvário, ele começou a beneficiar a nós no estado natural, físico, porque ele começou nos aliviando da opressão, começou a nos curando das enfermidades, e terminou ali, quando ele derramava o seu sangue, nos redimindo. Você sabe o que é redimir? É pegar uma pessoa, como Ana disse, lá no monturo, salvar esta pessoa e colocar ela em um lugar especial. Foi o que Jesus fez. Através dessa serpente de bronze, a rocha ferida, e seu grito triunfante do rei. É isto que desejamos nesta noite. Nós temos uma rocha ferida no arraial. Essa rocha ferida está aqui. Você crê nisto? Essa é a rocha, Cristo Jesus. Como a rocha que estava no deserto. Ele foi ferido pela vara do julgamento de Deus e carregou nossos julgamentos. Para que pessoas que estavam perecendo fossem rejuvenescidas e tivessem nova vida através da água que saía da rocha. Desta rocha ferida que representava a Cristo.
Assim é a igreja. Cada vez que ela fala com a rocha, ela obtém água nova fluindo. E nós estamos aqui falando com a rocha, que é a palavra. Vida nova e revive. Olha, se nós estamos ouvindo uma mensagem e ela não traz vida nova para nós, é lamentável, mas você está perdendo o tempo. Agora, quando você chega no cotidiano da vida, cotidiano, no dia a dia da vida, na criação dos filhos, no relacionamento do casal, nos negócios, no trabalho, nas compras, tudo que nós fazemos, encontro familiar, encontro com amigos, é o cotidiano de cada dia. Você tem ali uma vida que você se orgulha dela. Que maravilha é eu poder viver aqui nessa terra, ser respeitado aqui no Brasil, né? Especialmente, nesse país tão maravilhoso. Por isso que o diabo tem os seus olhos nele. Mas aqui nesse Brasil que nós podemos falar, pregar, podemos orar, podemos viver, podemos trabalhar, casar, ter nossas famílias. Nós temos que agradecer a este Deus, essa rocha ferida. Então ele tinha uma serpente de metal fazendo uma expiação por todos os seus pecados que cometeram. Não era só para curar de uma mordida de cobra, mas a serpente estava fazendo expiação. As águas da separação fora do arraial, para separar o incrédulo da sua incredulidade. Água da separação. Aquela água era para banhar o animal do sacrifício, para mostrar seus defeitos. Oh, irmão, se você está usando essa água para tomar um banho, com essa água sempre está voltado para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada. Então você está ali sendo banhado, e não é eu que vou entrar lá na sua privacidade e dizer assim: olha, tem uma mancha aí nas suas costas, tem uma mancha na sua perna, tem uma verruga aí no seu corpo. Olha, você tem isso, você tem aquilo, você tem esse defeito no corpo, aquele defeito. Não, não sou eu, é você que está ali tomando banho e vendo as suas manchas, as suas perebas. É você que está ali analisando. E quando você sabe que não está bem, o que você faz? Você corre no médico, você compra o remédio, a pomadinha, e vai passar naquilo, vai usar, vai fazer um exame para ver se aquela mancha não é uma doença. Você vai cuidar daquilo. Porque a água, que é a palavra, que é a Bíblia Sagrada, que é a mensagem da hora, ela te coloca nessa condição. Eles tiveram tudo aquilo, e então, no meio de tudo aquilo, o tempo todo havia um grito triunfante do rei no arraial. E então estamos em nossa jornada nesta noite.
e vamos servir ao Senhor com todo o nosso coração. Por quê? Porque você tem consciência daquilo que Deus está fazendo por você. Você não é um Balaão que esquece que Deus está com aquele povo. Oh, eu tenho visto pessoas tão miseráveis, tão pobres, que esqueceram de tudo. Esqueceram da obra, esqueceram dos ensinamentos, esqueceram da palavra, e eles veredam por caminhos que jamais terão retornos. Vocês sabem que a blasfêmia contra o Espírito Santo é o único pecado que não tem perdão. Nem aqui e nem no trono branco. Pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, lá no trono branco elas serão jogadas no lago do fogo sem apelação nenhuma. Porque elas já estão condenadas. E quem está perdido não caça caminho, diz o ditado popular. Quem entra por esses caminhos, eles chegam a uma condição que é como um assassino. Ele diz assim: já matei 2, já matei 10, já matei 50, já matei 200, para mim matar mais um não tem problema. Então já pequei em relação à palavra, em relação à blasfêmia, eu já pequei porque eu deixei Deus, abandonei Deus, eu desconheci Deus, eu esqueci de Deus. Você sabe quando você esquece Deus? É quando você para de orar, de ler a Bíblia. Ali é um lugar muito próprio para esquecer Deus. Aqui na mensagem A Era de Éfeso, parágrafo 24, a Era de Éfeso 24. Quero encontrar aqui esta referência do irmão Brana. Deixa eu deixar aqui por enquanto. Vou para a mensagem Amnésia Espiritual. O irmão Brana, quando pregou esta mensagem, ele falou exatamente o que significa amnésia. E nós estamos vivendo agora a era da amnésia. Nunca se esquecem ou esqueceram tanto como estão esquecendo agora. Dizem que é um efeito da natureza. Mas para mim isso aqui é um cumprimento da mensagem que Deus pregou para esta era através do profeta. Mensagem chamada amnésia. Agora, há um lugar quando você tem essa amnésia. Você pode tê-la como Nabucodonosor. É novo, é estranho? Não, irmãos. Sempre houve casos na Bíblia, lá do comecinho. Porque quem era Nabucodonosor? Um rei. Um rei que tinha tudo na mão. Tinha um palácio, tinha os eunucos, tinha a rainha, tinha os príncipes, o qual exaltou-se a si mesmo certa vez. E Deus o deixou pensar que ele era um animal.
e ele viveu no mato. Eu fico assim um pouco incomodado, sabe o que é, irmãos? Será que esse homem não tinha um filho para chegar lá e agarrar ele, juntamente com outros lá, e levar ele para casa? Será que ele não tinha lá seus soldados, seus súditos, seu exército, para chegar ali e dizer: não, majestade, o senhor não leva a mal, e já fosse pegando ele, agarrando ele, e levando ele para o palácio, e buscasse os melhores médicos para cuidar da cabeça dele? Mas Deus teve um propósito em deixar aquele rei ser ocupado por aquele espírito de animal, de boi. E ele foi para o pasto, foi comer capim. Gente, põe uma folha de capim na boca e tenta comer para você ver que coisa terrível, né? Ela corta a sua garganta, ela corta a sua boca. É uma coisa sem jeito. Mas aquele homem foi lá e mordia no capim assim, e mastigava, a boca cheia de capim. E ele dormia ali no sereno. Amanhecia molhado, como um boi, um cavalo. De repente o pelo começou a crescer, e foi ficando aquele pelo, parecendo um bandeira. Pelo no corpo, enchendo de pelo, as unhas crescendo, aquelas unhas enormes. Olha, imagine você, ele esqueceu que ele era rei. Se ele fosse um trabalhador rural, de serviço braçal, um servente de pedreiro, uma pessoa sofrida assim, talvez ele pudesse dizer: não, já que eu não tenho nada mesmo, eu vou dormir no mato, vou viver no mato. Não, ele era o rei, gente. Ele tinha um palácio de rei. Ele esqueceu, o qual exultou a si mesmo certa vez, e Deus o deixou pensar que ele era um animal, e ele viveu no mato e comia capim como um boi, e os seus cabelos cresceram sobre o seu corpo como penas de águias, e ele se tornou o coração de uma besta, quer dizer, de um animal. Agora, isso não foi de um dia para outro, não, irmão. Eu sei que levou tempo. Aquele homem no mato, aquele homem comendo capim, aquele homem dormindo no mato, aquilo levou tempo, porque o cabelo dele cresceu. Veja, aquilo era amnésia, porque ele se esqueceu que ele era um rei. Ele havia se esquecido que ele era um ser humano, e ele pensou que ele era um animal. Então ele agiu como um animal, porque ele se esqueceu que ele era um ser humano. Deus não esquece, mas o homem esquece. Isto é tão fácil hoje, e esquecemos às vezes que a igreja cristã agimos como o mundo. Agimos como o mundo, porque esquece que é crente. Ô, seu crente, tem hora que crente leva uma lavada na roda do mundo, né? Começa a falar coisa que não deve, aí alguém lá, que não tem nada de Deus, fala assim: ei, rapaz, isso não é coisa de crente, não. Isso não é coisa de crente estar falando, isso não é coisa de crente fazer. Se você compra uma coisa e não paga, logo eles falam: isso não é coisa de crente, não. Isto é tão fácil hoje, e esquecemos, às vezes, o que a igreja cristã é. Agimos como o mundo,
Isso mostra que nós temos amnésia espiritual, porque você não age como um cristão. Olha, irmãos, é hora de saber aonde pisamos. Você está andando sobre ovos. Você está pisando em lugares escorregadios. Davi falou isto. Oxalá que nós pudéssemos ter o privilégio de nos reunir em casa com nossa família cristã e falar assim: olha, o que você acha desse negócio? O que você pensa disso? O que você acha dessa viagem, dessa visita, desse lugar onde vamos? E pudesse fazer uma estratégia, um mapa para programar aquilo. Mas nós esquecemos, o problema está aí. Aqui nós nos descobrimos que Israel havia exposto. Estava exposto ao mundo e ele caiu nesta rotina. E este profeta foi enviado para tirá-los e ele, se ele pudesse, para lhes falar. Então nós não estamos... Deixa eu vir aqui para o parágrafo 30. Eu acho que este é o quadro dos Estados Unidos da América. Em 1964, está sofrendo com a mesma doença. Em 64 ele estava presente lá falando, né? Sofrendo com a mesma doença. Temos grandes igrejas poderosas, somos um grande povo poderoso, somos milhões em número e nos esquecemos de onde vêm estas coisas. Irmão Brana nunca esqueceu de Abraham Lincoln. Ele nunca esqueceu daqueles grandes presidentes que aquele país teve, quando eles estavam começando aquele país. Ele fala sobre a travessia deles pelo Delaware, aquele lugar de geada. E eles lutavam a noite inteira, pés descalços, dentro de águas geladas, atirando por cima da cabeça dos outros, para formar aquele país, para eles terem liberdade de serem crentes. Mas essa nação esqueceu de como eles nasceram, de onde eles vieram. Eles tiveram um caso grave disto. Depois de Deus ter sido bom para com eles, e os trazer de todas as terras pagãs, e fazer deles pessoas separadas, as separou para si mesmo. Ele disse que ele tomou uma videira de um país e plantou em outro. E como ele a preparou para que ela produzisse frutos e fosse frutífera. O irmão Brana pregou uma mensagem com um grande título: plantando uma videira e onde plantar. Porque é bom você plantar uma árvore frutífera. Ei, irmão Bolivar, eu fiquei chateado comigo. Porque irmão Bolivar me deu uma mudinha assim de um coqueirinho, mas não falou o que era, né? Se falou, eu não entendi. Plantei esse pezinho de coqueirinho lá no quintal, o pezinho de manga ao lado dele era pequeno ainda, estava tudo bem. 3 anos depois ele já estava assim de 1 metro e pouquinho. Eu falei para o peão: não, corta isso aqui, não sei nem o que é. Joga isso fora, está estorvando aqui. Mas era a tâmare. Quer dizer, ela já tinha 3 anos, com mais 1 ano já começava a dar frutos, né? Depois é que eu vi, o irmão Bolivar me deu outra muda,
é que eu vi o prejuízo que eu tive depois de 3 anos. Mas eu estava ouvindo, irmão, eu creio que você também entende a fundo isso aí. A tâmara, ela tem o pé macho e o pé fêmea. O macho não dá fruto. Isso tem na natureza, né? Tem pé de manga que não dá manga, tem pé de mamão que não dá mamão. Só serve para fazer doce do caule dele. Mas não serve para mais nada, ele não dá fruto. E agora eles estão revivendo as tâmares lá no Israel. Israel, depois que voltou para lá, está plantando. Eu vi uma reportagem essa semana sobre isso. Mas aonde plantar? Eu quero ser um cristão, mas aonde ser um cristão hoje? Aonde congregar hoje para ser um cristão verdadeiro, meu Deus? Olha, Israel, não esqueça. Não esqueça, irmãos, a mensagem que nós estamos pregando do 7º anjo, fundamentada em Apocalipse 10, de 1 a 7, fundamentada em Mateus 17, 11, com a vindicação em Malaquias 4, 5 e 6, não teria como dar errado. Não tem jeito de dar errado com vindicações tão claras da palavra. Ou Deus iria falar a sua palavra em Malaquias, em Mateus 1,17, Apocalipse 10,7, sobre um profeta para esta era, e ele esqueceria disto? Deus teria que esquecer de sua palavra. Deus teria que virar as costas para a Bíblia. Mas o profeta está dizendo aqui, na mensagem que lemos, o 7º selo, Deus não esquece. Ele não esqueceu Israel lá no Egito. Continuando aqui na mensagem, a amnésia, é o parágrafo 31. Do mesmo modo, tem o povo de Deus nestes últimos dias esquecido o que significa o testemunho de ser um cristão. Tem uma coisa melhor para você usar para uma pessoa que está esquecendo do que um beliscão? É um beliscão, não é? No filho. Você esqueceu, meu filho? Você esqueceu que você nasceu em um lar cristão? Você tem uma responsabilidade? E aí está novamente esta amnésia tem vindo sobre o povo. Eles não podem se identificar. Eles esqueceram tudo sobre isto. Eles esqueceram a sua santidade. Eles esqueceram sua lei. As mulheres estavam vivendo como o restante das mulheres. A igreja de Deus e o seu povo sempre foram pessoas separadas. Um povo separado. Eu fico muito triste, irmãos, e preocupado quando eu vejo irmãos da mensagem envolvidos com família incrédulos. Por que é que esse sobrinho seu nunca vai te oferecer para levar na igreja, no encontro de pastores, em um lugar assim? Eles querem que você vá com eles para a idolatria. A idolatria. As festinhas deles sempre estão voltadas para a idolatria. Cuidado, meu irmão.
Você vai se comprometer com filhos, com sobrinhos, com parentes. Eu falo isso, irmão, porque eu tenho visto isso na minha família. Eu já falei isso aqui várias vezes. Eu não estou falando nada com respeito a famílias aqui dos irmãos, porque eu nem conheço direito. Não sei nem como estão. Mas eu tenho pessoas na família que eram pessoas bem reconhecidas na igreja, contribuíam, ajudavam, eram dizimistas, eram fiéis, eram de oração. A filhinha cresceu, casou, ficou rica, formou, e vai tirando ele assim, devagarzinho da palavra. Eu cheguei lá na casa de um dos meus irmãos, duas netas agora é médicas. Pronto, agora que o homem ficou difícil. Já começou a criticar até suplementos alimentares, remédios, porque agora as doutoras é que têm que falar. Falei para ele, olha, eu só se estiver morrendo, dando sapituca para morrer, para cair numa médica dessa. Elas não sabem nem onde está o nariz delas. Só porque fez 7 anos de faculdade, aprendeu sobre doença e remédio, doença e remédio. E aí eles entram no espírito da medicina alopata, de combater as coisas, saberem tudo, e indicar os seus remédios. Mas, imagina, minha neta doutora, o que ela fala, e ela chega e fala, não é assim, vovô, não é assim, não é assim, para com isso, não faça isso. A família toda tem que curvar a cabeça, né? A pessoa esquece, eles não podem se identificar. Eles esqueceram tudo sobre isso. Eles esqueceram a sua santidade, eles esqueceram sua lei. As mulheres estavam vivendo como o restante das mulheres. A igreja de Deus e de seu povo sempre foram pessoas separadas, um povo separado, um povo peculiar, uma nação santa, um sacerdócio real, oferecendo sacrifícios espirituais a Deus. Os frutos de seus lábios dando louvor ao seu nome. Nós não podemos esquecer disso, não, irmãos. Podemos esquecer, não. Você sente no coração, na alma sua, o desejo de sentar e ouvir uma mensagem. Sentar e ouvir um hino. Às vezes eu estou lá no sítio sozinho, aquele escuridão, solitário, aí me dá aquele desejo, vou ouvir um hino. Ah, mas aquele hino é muito mais gostoso do que ouvir ele aqui na igreja. Ele é muito mais gostoso, ele te alimenta mais, você fica mais chegado perto de Deus com aquele hino. Por quê? Eu sei que nas turbulências não é fácil. Você está no meio de uma confusão, de uma festa, de reuniões e trabalhos, ouvindo hino, isso não pega nem bem. As coisas de Deus, elas precisam de estar no lugar certo, na hora certa. As coisas de Deus não são usadas assim para passar tempos. Às vezes a irmã está lá lavando louças, lavando vasilhas, lavando a casa, menino chorando, menino gritando, e o hino lá rodando dia e noite. O tablet lá com a voz do irmão Brana, e vai. Aí você pergunta, irmã, o que você entendeu aí dessa mensagem, embora tenha um intérprete, né?
O que você entendeu? Ah, não, eu não estava nem ligado aqui, não, eu estava nem pensando, não. Isso eu ponho aí para passar tempo. Cuidado, meu irmão. Para um pouquinho, para de varrer, para de lavar vasilha. Você sabe a hora que você pode parar, né? Aí você senta lá, coloca uma fita, coloca o tablet e vai ouvir aquela mensagem entrar no espírito. A coisa é diferente, irmão. Você vai entrar no espírito. Você vai acompanhar aquilo no espírito de oração, dizendo para a sua alma assim: ô minha alma, isso aqui é alimento para você, minha alma. Minha alma, ouça. Minha alma, eu quero que você entre em contato com esse espírito, porque aquela mensagem tem um espírito. É como você lê a Bíblia tem um espírito. Você lê um versículo da Bíblia aqui, ó. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado. Aí você entra nesse espírito, saindo lá do lixo, lá daquela casa velha que irmão Brana menciona na mensagem, escapando-se de seus ratos. Tema que irmão Brana pregou. E eles mostram ali aquele armazém cheio de caixas e de papelão, latas velhas e buracos por todo lado na parede. Aí vem uma reta, enfia a boca lá dentro assim, começa a puxar. Só vê rato subindo em parede, rato correndo, e aquela farra, meu cachorrinho preto lá. E rato correndo, e o profeta gritando: livra-se de seus ratos. Porque nós temos nossos ratos em casa, irmão. Essa semana tinha lá um ninzão lá no armazenzinho lá do sítio. Eu cheguei e falei: já sei o que é. Mandei a mão assim, parece que caiu 8 ratinhos. Falei: vocês vão crescer, seus malandros, e vai acabar aqui com essas coisas aqui, não é? Com a ração. Então, vamos matar isso. Vamos livrar disso. Livre-se de seus ratos. (49) 49 aqui da mensagem Amnésia. Seja o que for que os cristãos tenham sido, seja o que for que os crentes tenham sido, cada crente agora está identificado com aquela mesma pessoa. Seja o que for, você deve ser identificado. Não se esqueça disto. Quando você se esquece, você tem amnésia espiritual. Você esqueceu que você é. Agora, identificado com ele, com Moisés, quando ele atravessou o mar. Eu estava com Elias nos dias de Acabe. Eliseu tinha o jovem. Elias tinha seus companheiros. E nós somos companheiros de Elias. Quando eles tiveram que fazer uma escolha a quem eles serviriam, a Deus ou a Baal, estávamos com ele no Monte Carmelo, do mesmo Deus que foi identificado. Então, se estamos identificados naquele corpo, então devemos lembrar, não esqueça, que estávamos ali com ele, correto. Estávamos com Moisés na travessia do mar. Estávamos com Elias quando ele mandou que eles tomassem uma decisão. Ou era o Senhor ou era Baal.
Aí você estava ali com Elias para dizer assim: eu sirvo ao Senhor. Cada cristão deve morrer com ele no Calvário. Você não morre com ele no Calvário, você não pode ser dos seus. Eu estava ali quando ele morreu, eu morri com ele. E então eu estava com ele quando ele ressuscitou dos mortos. Foi com esta revelação, com esta fé. Você diz assim: nós estamos há 2000 anos do Calvário. E Jó estava há 2000 anos antes. Mas ele estava com Jesus. Porque ele disse: eu sei que meu Redentor vive. Por isso eu não tenho que morrer. Eu não tenho que ir para a sepultura. Quando a mulher dele disse: maldiçoa esse Deus e morre. Não, ele estava com Jesus na ressurreição. Por isso ele disse: eu sei que meu Redentor vive. Ele estava com ele. Eu estava ali quando ele morreu, eu morri com ele. E então eu estava com ele quando ele ressuscitou dos mortos. Eu cheguei na manhã da Páscoa, juntamente com ele, na ressurreição. Isso é uma prova, irmãos, que quando houver aquela ressurreição, primeiro aos Tessalonicenses 2,16, ou 4,16, você vai estar naquela ressurreição. Aí você diz: não, pastor, eu não vou morrer não, eu vou estar vivo. Mas então não tem problema, não é questão de só quem vai morrer. Quem vai morrer, ressuscita. Mas quem não morrer, vai estar lá. Porque você vai ser companheiro deles que ressuscitaram. Irmão Branco disse que eles vão entrar em nossas casas, eles vão nos encontrar. Eles vão chegar lá, tocar a campainha, bater no portão e dizer assim: ô Haroldo, eu sou seu pai, meu filho, se lembra de mim? Irmão Deilson vai ver aquela velhinha baixinha, só porque não é velha mais. É uma jovem garota. Como que é o nome de sua mãe? Maria? Maria, eu lembro, era amiga pessoal nossa. Você vai ver, ela foi firme. Não esqueça que ela vai ressuscitar um dia. Não esqueça, irmãos, irmão Julimar Bolivar, que a irmã, sua mãe, fiel como ela era, santa como ela era, crente como ela era, não tem nem Deus vai negar a sua ressurreição. Porque Deus não esquece. Ele teria que esquecer. Irmã Diomar, ele teria que esquecer, mas ele não esquece. Como que Deus vai esquecer, irmão? Se ele vai lá na sexta dimensão, ele chega lá, está todo mundo correndo para lá e para cá, e aquela alegria, aquele fervor, aquele momento feliz ali. (54) ainda aqui desta mensagem, você deve estar identificado com São João 14, verso 12. Aquele que crê em mim, as obras que faço também as fará. Não esqueça disso, irmãos. As obras que ele fez, o que ele fez? Aí você fala, ele ressuscitou 3 mortos, ele curou, ele libertou, ele curou Bastimeu, ele curou, ele salvou as pessoas mais perdidas.
perdidas, mulheres que tinham 7 demônios, todos eles especializados em adultérios. Porque os demônios, assim, as pessoas às vezes são especializadas em um mal, porque o demônio que está sobre ela é aquele especializado sobre aquele mal. Nós tivemos o Hitler com 200 milhões de demônios sobre ele, só para perseguir os judeus, forçar os judeus. Você esqueceu quem você é. Você esqueceu o que seu testemunho significa. Que tal, ele disse, se vós estiverdes em mim, e minha palavra estiver em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e isto vos será feito. Não esqueça isso não, irmão. Não esqueça. Agora, cada um de nós que temos uma necessidade. Cada um de nós temos uma necessidade. Deus não deixou apenas algumas coisas para nós fazermos. Ele disse tudo. Tudo. Está você identificado ali para crer que aquilo é a verdade? Marcos 11, quando ele disse, se disserdes a este monte, mova-te e não duvidares em seu coração, mas creres que o que tu disseste acontecerá, pode ter o que disseste. Pode você estar identificado ali para crer que aquilo é a verdade. Irmãos, Isaías 53 é verdade. Pelas suas pisaduras fomos. Esse fomos aí coloca você junto. Se tiver mais 10 mil, coloca mais 10 mil junto. Fomos sarados. Então você não esqueça disto, que foi Deus falando através do profeta Isaías. E o próprio Jesus nos ordenou dizendo, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16. Irmão Branham nos ensina que a noiva gentia, ela não precisa de impor as mãos, embora ela tenha o direito, mas ela crê na cura pela palavra. Pela palavra. Você toma uma posição contra aquela doença, você desafia aquela doença, você levanta e fala, eu estou curado e acabou. Quando você confessa isto com autoridade, com ousadia, com fé, aquele demônio vai murchando, ele vai abaixando, ele vai desistindo. A Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Irmão Branham disse, o diabo é um fujão. O diabo não suporta ficar perto de um crente de oração, de um crente que crê, de um crente que vive, que está identificado com a palavra. E isto você esquece. Você perde o seu equilíbrio cristão. Você não pode dizer o que você pertence. A mula não sabe o que ela pertence. Mas nós não somos mulas, nós não somos denominação, nós somos cristãos da palavra. Aleluia, vamos orar. Senhor, nós entregamos agora tudo que nós pregamos aqui, à igreja, aos irmãos, desejando que o Senhor possa usar isto em benefício deles, ó Pai. Em benefício da igreja, em benefício das pessoas doentes, necessitadas. Não esqueçam que Ele nos cura e liberta.
através da sua pregação, da sua palavra. Ó Deus, ocupa agora o coração. Senhor, ocupa agora a mente. Senhor, ocupa agora esta pessoa enferma e detona essa enfermidade. Quebra todos os dardos de Satanás. Desfaça do mal, ó Pai, as perturbações nas famílias, perturbações entre os irmãos físicos, que estão em problemas, em contendas, em brigas. Senhor, quebra esse laço, quebra esse poder do inferno, Pai, que essas famílias voltem a ter paz, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Abençoe-nos ao voltar para os nossos lares, nos dê a paz, nos dê a alegria, nos dê a tua misericórdia, ó Deus. Nós entregamos cada irmão nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te leva em paz. Como você vê em paz, você volta ainda com mais paz no seu coração. Abençoado, não é? Abençoado. Olha, irmão Valdivino e família, no sítio Piquezeiro, lá na Serra do Facão. A irmã Divina em Piloândia, o irmão Juversino e Aparecida em Diorama, a irmã Frosina e Nestina em Diorama. Nosso abraço, vocês, minhas guerreiras, guerreiras da fé, não é? Irmã Noemi e família em Diorama, José Antônio e Magaliane, o meu irmão Marli em Cachoeira, Paulo Pontes na Fazenda Lajeado. Deus te recompense, irmão Paulo, por tudo. E o irmão Servino lá em Fazenda Nova. Quando eu falo Servino, estou falando também divino, né? É os dois companheiros inseparáveis. Deus abençoe vocês até sábado de novo. Olha só, sábado de novo, para estarmos aqui. Deus abençoe, nosso abraço. Também nós saudamos o irmão José Maria lá em Surami, e a irmã Priscila em Paris, e a irmã Sara em Cachoeira. Nosso abraço a vocês também.